Bíblia, por favor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Pastor, qual que é o título da nossa mensagem? Quem vence também se cansa. Irmão, nós temos que entender que muitas batalhas na nossa vida ou coisas que nós não estamos conseguindo fazer, muitas vezes pode ser porque a pessoa está cansada. A palavra cansaço, o significado dela é estar sem energia, disposição ou capacidade de vencer. Quando você estuda a palavra cansaço, ela vem de um esgotamento, seja ele físico, mental, emocional ou até mesmo espiritual. Então, muitas pessoas, meu irmão, não são abençoadas. Por quê, pastor? Porque elas estão cansadas. Dá um sorriso pro irmão do lado e diga para ele, você não anda cansado, né, irmão? Pastor, explica mais. Irmãos, 1 Samuel capítulo 30, o versículo 8, 1 Samuel 30, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Versículo 9, vamos ler. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Versículo 10, e seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de... Então, meu irmão, só para você poder se situar nessa história, aqui é a história do povo, né? Ou melhor, do exército de Davi, quando eles voltam à cidade Ziglag. Eles encontraram a cidade queimada a fogo. A Bíblia diz que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas tinham sido levados escravos. E a Bíblia diz que quando os soldados de Davi, que eram 600, se depararam com aquela imagem de destruição, irmão, eles entraram em desespero. A Bíblia diz que eles choraram, mas choraram tanto, que, meu irmão, eles sentiam não ter mais força no seu próprio corpo de tanto chorar. Quem é que já chorou, meu irmão, de uma maneira tão grande que até o coração doeu? Levanta a mão assim. Já aconteceu com você? Sabe aquele choro de desespero? Sabe aquele choro de dor? Foi o que aconteceu com eles. Só que você vê que eles ficaram tão desesperados que a Bíblia diz que eles pensaram em apedrejar Davi. Só que, irmão, o que eles não pararam para perceber? Que o Davi estava na mesma situação. Muitas vezes nós lidamos com situações assim, aonde você enfrenta uma imagem de destruição e aonde muitas vezes o pior de tudo, irmão, é que você passa por uma situação como você fosse o culpado daquilo ali está acontecendo. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Só que o que chama a atenção? Que a Bíblia diz que Davi, ele consultou o Senhor. Ele pediu para Deus uma direção. Nós acabamos de ler o versículo 8. Volta ali para mim, Ana, por favor. Ó. Ele consultou o Senhor. Ele disse, Deus, se eu for atrás da minha família, se eu for atrás do meu povo, vai dar certo? Deus falou para ele, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libera. Então, olhe para mim. A direção e a bênção foi dada para os 600. Só que se você for para o versículo 10, onde nós lemos ali, o versículo 10, a Bíblia diz que 200 ficaram para... Por que aqueles 200 ficaram para trás, pastor? O texto diz, ó, por não poderem de cansados que... Então, olhe para mim, muitas vezes a pessoa tem a direção, a pessoa tem uma palavra de Deus, mas pastor, por que a pessoa tem a direção e tem a palavra e não consegue? Porque ela está cansada, irmão. O cansaço, ele limita as pessoas. O cansaço, ele trava as pessoas. O cansaço, ele impede as pessoas de ser o quê? Por isso que eu tenho que analisar, Deus, será que eu não ando cansado? Irmão, e quantas pessoas, infelizmente, tomam atitudes, meu irmão, porque estão cansadas. Irmão, a gente tem que ter cuidado. Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso porque eu estou cansado de ouvir isso. Eu estou cansado de passar por essa situação. Eu estou cansado de enfrentar isso. Irmão, cansaço não pode ser motivo para você tomar uma decisão. O que tem que fazer você tomar uma decisão é a sua fé. Se você está tomando uma decisão por estar cansado de algo,
ou por não estar se sentindo bem, irmão, cuidado, isso pode ser perigoso. Pastor, explica mais. Vamos para Gênesis, por favor, lá no capítulo 25. Abra lá, Gênesis capítulo 25, versículo 29. Nós vamos ver um outro caso, que é o caso dos filhos de Isaac, né? Nós sabemos que Isaac, ele era o filho da promessa. E aqui em Gênesis capítulo 25, né? Capítulo 25, versículo 29, a Bíblia vai dizer assim, irmãos, ó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele de que forma? Então, esses dois personagens aqui, Jacó e Esaú, eles eram filhos de Isaac, da promessa. Só que o que chama a atenção, irmão? Que a Bíblia vai destacar muito nessa história o Esaú. Por que o Esaú? Porque o Esaú, ele era um homem de caça. Ele era um homem que sempre, meu irmão, estava em busca de uma presa, né? Então ele era conhecido como quem? Aquele que vai atrás. Só que o que chama a atenção? Se ele era um homem de caça, se ele estivesse com fome, o que ele deveria fazer, meu irmão? O quê? Caçar. Só que olha que coisa interessante. E Jacó cozer um guisado, e vem o Esaú do campo, e estava ele... Então guarde isso aqui. Vamos pro próximo versículo, por favor. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou o quê? E por isso chamou seu nome Edom. Agora olha o versículo 31, irmãos. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua Pastor, o que é a primogenitura? O direito do irmão mais velho escolher o melhor da sua família, da herança. Não era algo que ele poderia desfrutar naquele momento, mas era um direito. Pastor, exemplifica mais fácil. O direito escolheu o melhor. Você vê que, meu irmão, o irmão dele queria ter esse direito. E a Bíblia deixa claro que ele estava Então, quando ele viu o irmão dele fazendo um guisado, e devia estar bom esse guisado para ele desejar tanto, né, irmão? Cuidado com aquilo que você deseja quando está cansado, viu? Irmão, olha que coisa forte. O irmão dele falou para ele, então vamos negociar. E olha o que o texto vai dizer no versículo 32, que forte, ó. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Ele estava morrendo? Ele estava Mas, irmão, o cansaço, ele gera a sensação da gente. Quantas pessoas você encontra aí, irmão, que tiram a própria vida? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que lida com situações como essa, e a pessoa disse assim, pastor, sabe por que as pessoas tiram a própria vida? Se suicidam, né? Se matam? Por quê? Porque, meu irmão, o suicídio, ele encoraja as pessoas. Tem gente assim, eu tô cansado da vida, vou me matar. Pastor, fala isso biblicamente. Elias era um homem de Deus, desafiou os profetas de Baal, orou, fogo desceu, orou de joelho, a chuva veio. Mas você vê que quando ele deseja a morte, ele estava de que forma? Cansado. Você vê que o cansaço, meu irmão, é uma coisa terrível. Aqui, o Esaú toma uma decisão porque estava cansado. Olha o pensamento dele. Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo? Esse direito. Aí ele faz o que, irmão? Ó, 33. E disse Jacó, jura-me hoje, e jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34. E Jacó deu a Esaú, né, pão, guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. E assim desprezou Esaú a sua... Então, meu irmão, você vê que é interessante. Ele tomou uma decisão cansado. No momento não aparecia nada. Pastor, saciou a fome. Só que se você for estudar a Bíblia, você vai ver que depois ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele até chorou, mas ele não conseguiu o direito de volta. Porque não foi uma decisão por fé, irmão. Não foi uma decisão por direção, não. Foi uma decisão por um momento que ele não estava bem. Querido, cuidado, irmão. O diabo, ele quer criar esse desgaste emocional nas pessoas. O diabo, ele quer que você se canse de certas situações. E vamos ser sinceros, pessoal, cansaço pode ser de algo que você está fazendo, cansaço pode ser de um ambiente que você está presente, e cansaço pode ser até de pessoas. O próprio Moisés teve um momento que ele disse para Deus, lá no livro de Números, que ele disse, Deus, tá muito pesado esse povo para mim. Me tira a minha vida. Deus falou para ele, Moisés, para de falar besteira. O que ele estava, meu irmão?
Muitas vezes até pessoas cansam a gente. Quem concorda comigo? Pergunta por mão do lado, vocês estão muito sérios, irmão. Acho que vocês estão ficando com frio. Né? Dá um sorriso por mão do lado e diga assim, você não anda cansado das pessoas, não, irmão? Ai, pastor, eu tô. Irmão, olhe para mim, eu já vi gente perder pessoas que eram uma bênção na vida dela, porque a pessoa dizia assim, eu me cansei dessas amizades. Eu me cansei dessas pessoas. Eu me cansei de ter que estar ouvindo isso, passando por aquilo. Só que depois que a pessoa perdeu, meu irmão, aí a pessoa sentiu. Aí os olhos dela se abrem, a pessoa chora e aí já era. Por quê? Porque ela deixou esse cansaço influenciar nas suas próprias de... E aí, olha só, para nós já chegar no final da mensagem, quem está gostando, diga amém. Vai lá para Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Eu até notei uma frase que eu botei aqui, irmãos, no meu estudo, que eu botei, a Bíblia não é um livro de heróis fortes, é um livro de pessoas quebradas que Deus não abandona. Eu gostei dessa frase. E é verdade. Irmão, muitas vezes a gente está quebrado, muitas vezes a gente está cansado. Por isso que olha o que vai dizer aqui em Isaías 40, versículo 28. Abra sua Bíblia ali, por favor. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Diz assim, ó. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da... Olha que forte que ele vai dizer, ó. Nem se cansa, nem... E não há esquadrinhação do seu entendimento. Vamos botar esse versículo, Aninha, por favor, na linguagem de hoje. Olha para a televisão só para você ver como é que fica na linguagem de hoje. Diz assim, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor Deus é eterno. Quem crê que Deus é eterno? Diga glória a Deus. Mas pastor, por que Deus é eterno? Aqui o texto explica, ó. Ele criou o mundo e ele não... E não fica o quê? Ninguém pode medir a sua... Aí eu fiquei pensando, tá, mas por que Deus não se cansa? Por que Deus é eterno? Aí você começa a ver, irmão, quando Deus criou o mundo, em quantos dias? 6 dias ele criou o mundo e no 7º dia? Então diga por irmão do lado, se até Deus descansa, por que você não descansa? Você entende por que Deus não se cansa, irmão? Porque toda obra de Deus que é feita tem um momento que tem que parar para recuperar energia. Tem um momento que tem que parar para analisar a obra que foi feita. Pastor, mas aí o senhor está falando, entrando no mérito de guardar o sábado. Irmão, não foi o homem feito para o sábado, foi o sábado feito para... Por que nós não guardamos o sábado? Porque nós entendemos, meu irmão, através de Cristo, que não é um dia que eu tenho que parar, mas eu tenho que aprender a descansar no Senhor. Não adianta eu parar um dia. Ai, pastor, mas eu descanso. Tem aquele dia que eu não faço nada. Mas como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? Muitas vezes descansar no Senhor não vai ser no dia de sábado, vai ter que ser no dia de segunda, no dia de terça, no dia de quarta, quando a semana está bombando, no dia de quinta, quando aquele problema estoura e você diz, meu Deus, agora que desgaste. Aí você para e diz, não, peraí, eu vou buscar Deus antes de tomar qualquer Ô irmão, nós temos que aprender. Olha o que o texto está dizendo, ó. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Irmão, você quer ser uma pessoa sábia? Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a ter aquele momento de você recuperar as suas forças. De você, meu irmão, buscar aprender com Deus de como lidar com a situação. Quem concorda comigo que a gente muitas vezes é acelerado demais, irmão? Até o nosso sono muitas vezes é prejudicado. Sim ou não? Tem gente que dorme e acorda no outro dia mais cansado ainda. Dá um sorriso pro irmão do lado e diz assim, misericórdia. Aí tu olha e fala, mas fulano, como é que tu tá cansado se tu dormiu a noite toda? Ai, não sei, eu tô num cansaço terrível. Por quê? Porque dormir é diferente de O que é descansar? É você desligar, irmão. É você, meu irmão, ter calma, é você agir sem precipitação. É isso que nós precisamos entender. O povo nos dias de hoje, irmão, é um povo que está cansado. As pessoas hoje são pessoas que estão cansadas. Pessoas que Deus dá a palavra, pessoas que Deus dá a direção, como o exército de Davi, 200 homens. Mas que, meu irmão, 200 homens que ficaram pelo caminho, porque não puderam atravessar um ribeiro. Tem gente que Deus dá a palavra, dá a direção.
mas ela não consegue atravessar um problema, irmão. Ela não consegue enfrentar um momento difícil. Ela não consegue passar por uma situação, meu irmão, e ficar firme. Por isso que ela acaba ficando pelo caminho. Quem está me entendendo? Aí tem mais, ó. Vamos mais um pouquinho, por favor. Versículo 29, ó. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, né? 30, por favor, Aninha. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens, certamente... 31, por favor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas... Agora olha que forte, ó. E subirão com asas como águias. E correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afatigarão. Então olhe para mim. Vamos botar na linguagem de hoje, Ana, por favor? Só para os irmãos poderem entender. Do versículo 29 em diante, tá? Lê na linguagem de hoje só para ficar mais fácil de compreensão. Aos cansados, ele dá novas e enche de energia os... Agora olha o versículo 30. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e o que mais? E caem. Agora olha o 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas... E aí ele vai dizer mais, ó. Voam nas alturas como águias. Aí tem gente que diz assim, pastor, esse exemplo da águia, porque a águia ela passa pelo processo de renovo, arranca pena, quebra bico. Não, não é isso. Isso é o renovo da águia. Mas não está dizendo que ele vai se renovar como a águia. Está dizendo que se renovarão e voarão com asas, ou voarão nas alturas como águias. Aí eu vou usar um exemplo. Henrique, vem cá, meu filho, por favor, já que tu está aqui, vou te usar de exemplo aqui. Vamos usar o Henrique de exemplo. O Henrique vai ser uma águia. Meu Deus, agora te arranquei. Só compliquei tua vida, né? Vai ser uma águia. Diga a glória a Deus. Vira de costa aí para mim aqui, ó. Abre as asas aí, águia. Que águia grande essa aqui, né? Uma baita de uma águia. Irmão, olha que coisa forte. Sabe qual que é o maior inimigo da águia? A Aninha vai até achar a imagem que tem aí, Aninha, por favor. O maior inimigo da águia se chama corvo negro. Sabe como é que o inimigo da águia ele faz, irmão? Ele vai atacar sempre aqui, ó. No meio das costas da águia. Isso eu já até falei alguma vez aqui na igreja. E pastor, qual que é a ação do corvo negro, irmão? Se prender nas costas da águia. Porque por mais que a águia ela tenha asas poderosas, tenha garras poderosas, tenha bico poderoso, por mais que ela tente se debater, o momento que o inimigo se prendeu aqui nas costas dela, pronto. O que ele faz, pastor? Ele se gruda nas costas e olha que coisa forte. Ele começa a picar a cabeça da águia. Para quê? Para que ela venha se desestabilizar e ela venha cair. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Aí eu te pergunto, irmão, quando a gente está cansado, qual que é a primeira parte do corpo que a gente sente? Não é aqui? E não é aqui? Sim ou não? Você vê como é uma coisa espiritual? Irmão, olha que coisa forte. O diabo ele vai fazer de tudo para quê? Para que o cansaço se prenda em você. Para que quando o cansaço se prender em você, ele possa atacar diretamente o quê? E aí o que vai acontecer, pastor? Aí tu cai. A estratégia do corvo negro é esse, derrubar. Aí, pastor, como é que a águia faz para vencer? O único jeito da águia vencer, irmão, não é se debater, tentar bicar, não. É ela voar bem alto. O mais alto possível. Por quê, pastor? Porque quando ela voar o mais alto possível, chega um momento que o corvo negro ele vai perder ar, vai se sufocar e vai soltar ela. Quem está entendendo, pastor? Vai soltar ela. Irmão, olha para mim. Tem cansaço que você só vai se vencer chegando mais perto de Deus possível. Aí aquilo ali vai desgrudar de você. Quem está entendendo? Eu duvido se o teu coração estiver bem perto de Deus, a mágoa permanece, irmão. Eu duvido, meu irmão, se você estiver bem perto de Deus, aquilo te chateia, né? Vai ficar preso em você. Não, aquilo ali vai soltar. O problema qual que é, pastor? É que a gente muitas vezes deixa o mal se apegar, em vez da gente voar alto, a gente quer descer. A gente quer tentar se debater, a gente quer tentar vencer com as nossas... Não cansou aí os braços? Tá cansado? Viu? Até a águia cansa, pode baixar. Né? Quem tá entendendo, levante sua mão. Tu quer tentar se defender? Conseguiu achar, Aninha? Ajuda ela lá, Henrique, por favor. Aí, ó, vai aparecer. Pera aí. Deixa eu mostrar para você, só para você ver no nome de Jesus. Isso. Irmãos, é assim que o inimigo age. Por isso que o texto está dizendo, ó, mas os que confiam no Senhor recebem
sempre novas forças, voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se... Então é isso que eu tenho que orar a Deus. Deus, eu tenho que vencer isso que está me cansando. Irmão, muitas vezes o problema da pessoa é só algo simples. É as coisas que acontecem com ela, é o que cansam ela. Mas você tem que orar a Deus. Deus, eu não posso esse cansaço me acabar. Esse cansaço não pode me destruir. Esse cansaço não pode criar um desânimo dentro do meu coração. Esse cansaço não pode me calar. Esse cansaço não pode acabar comigo. Quem está entendendo, levante sua mão. Olha na televisão, ó. Olha como é que ele prende, ó, irmão. Ele vai se prender nas costas. Tem acho que mais 2 imagens aí que o pastor botou. Olha lá, ó. Ele vai atacar diretamente as costas dela, ó. Vai ter mais uma aí, Henrique, por favor? Ó. E ele vai atacar diretamente o quê? Então fala pro irmão do lado sorrindo aí. Cuidado com o corvo negro, viu? Pastor, o que é o corvo negro? É o cansaço. Né? Cuidado com esse cansaço. Porque ele pode, irmão, tentar derrubar você. Quem está entendendo a palavra? Diga a glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome de Jesus.